A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem da psicologia criada por Aaron Beck, que tem como pressuposto básico a ideia de que o que define como nós estamos nos sentindo não é uma situação em específico, mas a maneira como nós interpretamos essa situação a partir dos nossos pensamentos. Sendo assim, eu quero ensinar para você o que são os pensamentos automáticos e como eles funcionam a partir de diversas características diferentes. Então, bora para esse vídeo que tá show de bola, fica comigo até o final. Então, para começar, o que são os pensamentos automáticos? São uma série de pensamentos que passam em um fluxo junto com outros pensamentos mais facilmente identificados. Então, digamos que você tem um pensamento que você claramente consegue enxergar e por trás dele existe sempre ali uma série de outros pensamentos que a gente vai chamar de pensamentos automáticos. Resumidamente, eles não são facilmente identificáveis, mas vamos ver algumas características para essa informação ficar ainda mais clara. Primeira característica, os pensamentos automáticos podem ser na forma verbal ou na forma visual. Na forma verbal, você realmente vai ver, digamos assim, você vai falar diversas palavras. Por exemplo, não, eu não devia ter feito aquilo. Enquanto na forma visual, você vai enxergar imagens. Pessoas que sofrem com transtorno de pânico, por exemplo, elas frequentemente se veem desmaiadas. Então, ela enxerga aquela imagem. É como se passasse um filme ali para ela. Essa é a forma de pensamento automático se manifestando de maneira visual através de imagens. Então, já entende aí que às vezes você vai pensar e vai aparecer algumas palavras, às vezes vai ser apenas uma imagem, memórias, lembranças, tudo isso são pensamentos automáticos. Segundo, na maior parte do tempo, quase não temos consciência desses pensamentos. Embora com um pouco de treino você consiga aprender a identificar os seus pensamentos automáticos, geralmente você não vai percebê-los com tanta facilidade. E por causa disso é que eles acabam trazendo consequências desastrosas para a sua vida, porque você realmente não se dá conta daquilo que você está pensando, do que está passando pela sua cabeça. Terceira característica, embora pareça que os pensamentos automáticos surjam espontaneamente, eles estão sempre associados a crenças centrais. Crenças centrais são ideias enrijecidas que você tem acerca de você mesma, aquilo que você acredita sobre você. Então, os pensamentos automáticos, eles aparecem ali como sendo algo que surgiu do nada, são espontâneos, mas eles estão sempre respondendo àquilo que você realmente acredita sobre você. Por exemplo, se você acredita que é uma pessoa que não consegue se relacionar com outras pessoas com grande facilidade, isso está rígido, isso está bem estabelecido em relação ao que você acredita sobre você mesmo. Quando você vai interagir, quando você sequer pensa em interagir, você já diz, eu não vou dar conta. Eu não consigo interagir com as pessoas. Então, perceba que isso é um pensamento automático que está relacionado com uma crença que você já tem. Então, eles estão sempre trabalhando a favor das suas crenças. Eles não são soltos, eles têm sempre uma crença que estão comandando aquilo que eles trazem. Quarto, pensamentos disfuncionais, que são aqueles que distorcem a realidade. Então, eles fazem com que aquilo que é real não seja enxergado por você. Eles são emocionalmente angustiantes e ou interferem na capacidade do paciente, da pessoa, de atingir os seus objetivos. Então, se você pensa, por exemplo, que você é inútil porque você não conseguiu fazer determinada coisa, você já tem um pensamento disfuncional ali que te paralisa, que paralisa a sua vida e muitas vezes proíbe você de tentar fazer coisas diferentes porque já está bem estabelecido a ideia de que você não vai conseguir, de que você não vai dar conta. Então, os pensamentos disfuncionais, eles vêm
com essa proposta. 5. Os pensamentos automáticos disfuncionais, que são os que eu acabei de falar, são quase sempre negativos, exceto se a pessoa está num quadro de mania, hipomania, se ela é uma pessoa narcisista ou se ela faz abuso aí de determinadas substâncias. Por quê? Porque no quadro de mania, por exemplo, a pessoa vai ter uma euforia, ela vai ter uma ação para coisas que geralmente deixam ela muito feliz, digamos assim. O narcisista, ele tem pensamentos que são disfuncionais, que vão ser problemáticos para outras pessoas, mas aquilo para ele não traz nenhum senso de tristeza, não traz nenhuma ideia de que o que ele está fazendo é errado. Então, é mais ou menos nessa via. Exceto esses casos, geralmente os pensamentos automáticos disfuncionais, eles vão ser negativos. 6º ponto, os pensamentos automáticos são geralmente muito breves e o paciente, a pessoa, torna-se mais consciente da emoção que sente como resultado dos pensamentos do que dos seus próprios pensamentos. Basicamente, a pessoa consegue, por exemplo, sentir que ficou triste, que ficou feliz, que está angustiada, está ansiosa, mas ela não consegue saber por quê. Primeira coisa que ela consegue notar são as emoções relacionadas àqueles pensamentos. Então, muitas vezes, ela nem se dá conta de que pensou alguma coisa, mas consegue perceber claramente as emoções. E dentro desse processo aí, facilita muito para a gente entender que se eu mudei de emoção, se eu estou com uma alegria aumentada, eu estou com ansiedade aumentada, certamente existe um pensamento automático que está por trás daquela emoção e é necessário que ele seja identificado. 7ª característica, os pensamentos automáticos podem ser avaliados de acordo com a sua validade e utilidade. Por exemplo, se eu preciso terminar uma tarefa, mas eu olho para aquela tarefa e eu penso, puxa vida, tá difícil demais, eu vou gastar muita energia fazendo isso, então não vou fazer. Esse pensamento, ele acaba sendo completamente inútil para mim. Então, eu preciso aprender a fazer esses questionamentos e perceber qual é a utilidade desse pensamento para a minha vida. Ele está me ajudando a avançar ou ele é um pensamento disfuncional, ele é um pensamento que me paralisa? Em outros casos, será que esse pensamento ele realmente é válido? Pode ter sido válido para um outro momento da minha vida, mas não é válido para agora? É necessário ter sempre esse senso crítico em relação aos pensamentos automáticos. 8º, eles são a parte mais acessível da hierarquia cognitiva. Então, a gente vai ter os pensamentos automáticos que estão ali no topo desse iceberg, a gente tem as crenças intermediárias na parte do meio, ou seja, o acesso já é mais difícil, e tem as crenças centrais. Os pensamentos automáticos são mais acessíveis, são mais fáceis de serem identificados e também mais fáceis de serem modificados. Agora eu quero falar para você sobre os 3 tipos de pensamentos automáticos, mas antes vou pedir seu like e também pedir para você se inscrever no canal se você quer aprender mais sobre a TCC e também aprender como aplicar na sua vida de uma forma muito prática. Deixa o seu like e se inscreve. Vamos continuar. O primeiro tipo de pensamento são as distorções. Eles ocorrem apesar das evidências contrárias à sua existência. Eu já falei várias vezes aqui, tem vídeos falando sobre isso, sobre os tipos de distorção. Eu também indico um livro, procura aqui no canal que tem um vídeo específico que eu indico, que você vai encontrar todos os tipos de distorções possíveis, tá? Mas aqui eu trouxe 2 tipos, que é a catastrofização e a leitura mental. São tipos de pensamento que já estão enraizados, que já são prontos, que sempre que acontecer uma situação ali que te gere um desconforto, muitas vezes você vai acessar esse tipo de distorção. Então, na leitura mental, você acredita que sabe o que o outro está pensando, você também se comporta
como se ele soubesse o que você está pensando, então você acaba não se comunicando com a pessoa. Na catastrofização, você sempre enxerga o pior lado das coisas, então são dois exemplos de distorção, que é um tipo de pensamento automático. O segundo tipo é aquele pensamento que é correto, mas a conclusão a que o paciente chega, que você chega, pode ser distorcida. Então, você vai pensar, por exemplo, que você não fez o que você prometeu ao seu amigo. A primeira parte desse pensamento é correto. Se você não fez, então você realmente não fez. Mas aí você chega a uma conclusão. Então, eu sou uma pessoa ruim. Percebe? Porque que o fato de você não ter feito algo para o seu amigo diz que você é uma pessoa ruim. Então, essa conclusão está distorcida. Então, você vai fazendo isso muitas vezes, né? O se então, se eu não fiz tal coisa, então eu sou assim. E você vai começando apesar de ter um pensamento que começa com um fato, isso faz com que tudo se vire contra você, porque você distorceu aquela conclusão. O terceiro tipo de pensamento é aquele que é válido, mas decididamente ele é disfuncional. Como assim? Digamos lá que você precisa terminar um trabalho e você pensa, eu vou gastar muita energia para fazer isso aqui e eu vou ficar até 3 horas da manhã, vai ser um horror. Então, ele é até válido até certo ponto, porque você percebe que você vai gastar muito tempo naquilo. Contudo, você acaba girando muito em torno daquele pensamento e perdendo tempo. Ah, eu vou gastar muito tempo, vai ser muito difícil, vai ser muito ruim. E ao invés de parar e dizer assim, mas ok, eu vou agora parar e começar a fazer, já que vai gastar muito tempo. Entende? Então, ele é válido, mas acaba sendo disfuncional, porque você entra em um ciclo de perceber que vai ser difícil, vai ser complicado, e você não sai do lugar, porque fica imaginando o quão difícil vai ser, e realmente acaba sendo extremamente disfuncional para você. Então, para a gente finalizar, basicamente, os pensamentos automáticos, eles fazem parte de um fluxo que coexistem com outros pensamentos mais manifestos, mais claros e que precisam ser trabalhados de uma maneira mais aprofundada, porque eles vão gerar muitos problemas para você se você não aprender a identificá-los. Eles também são breves e fugazes, então passam rapidamente, por isso você tem uma maior dificuldade de percebê-los. Você costuma aceitar os seus pensamentos automáticos sem qualquer questionamento, e isso realmente é muito problemático. Então, os pensamentos automáticos, eles aparecem para a gente como verdades absolutas, e isso não é de fato assim. Eles precisam ser questionados para que a gente consiga ter uma vida mais funcional, com menos problemas. A gente precisa realmente aprender a controlar o que está passando aqui para viver realmente do lado de fora, certo? Então, esse foi o conteúdo que eu quis trazer nesse vídeo para você. Eu espero que tenha feito sentido, que tenha esclarecido para você como a TCC ela traz os pensamentos automáticos e a importância de aprender a identificar esses pensamentos, que vai com certeza mudar a sua vida. Dá uma olhada no canal que aqui tem mais conteúdo falando sobre como identificar, como modificar pensamentos automáticos. Sem dúvida alguma vai te ajudar demais. Não esquece, claro, de se inscrever e também de deixar o seu like. Se cuida!